A paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, mais um momento em que vamos começar uma escola bíblica dominical. Então, eu desde já peço aos irmãos que fiquem atentos a tudo que nós vamos ministrar neste momento com relação à escola bíblica dominical. Todos que estão aí nos acompanhando no YouTube ou nas redes sociais, né, que estejam bem atentos aí para que possamos assim ter um estudo bem envolvente e um estudo que venha verdadeiramente nos trazer um conhecimento, né? Eu sou o presbítero Paulo Ricardo, estou aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, e estarei fazendo alguns comentários sobre a lição ao qual nós vamos estudar. E você que desde já está nos acompanhando aí, que já conhece nossa maneira de conduzir este momento, eu peço que desde já separe aí a sua Bíblia, porque de repente nós vamos buscar alguma referência bíblica. Também separa aí a tua revistinha da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos agora utilizando a revista da CPAD. Essa revista ela está no segundo trimestre de 2025 e que tem como escritor da revista o pastor Elienay Cabral, um pastor excelente de renome aí, que tem escrito vários revistas e vários livros que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. E nesse segundo trimestre de 2025, o tema do trimestre é "E o Verbo se fez carne". Então, Jesus, sobre o olhar, ele fala sobre Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, nos evangelhos de João, nós vamos ver esses comentários, falando diretamente desse Jesus que nós, ao longo dos estudos, viemos aí acompanhando. Então, vamos dar início a esse estudo, você pega a sua revistinha, pega a Bíblia, e a gente vai começar a caminhar dentro da palavra de Deus, segundo o comentarista da revista. Mas vamos começar com muita prudência e com muita sabedoria. Em tudo que nós formos fazer para o Senhor, temos que nos colocar na sua presença, em espírito e em verdade. Portanto, eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, para nós nos colocarmos na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai, para que Tu venhas a ministrar sobre as nossas vidas, Pai, o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, Pai. Ajuda-nos nesse momento, Pai, ao qual nós estamos buscando, através do Teu ensino, através da Tua palavra, Pai, através do conhecimento, Pai, das Escrituras Sagradas, Pai, tudo aquilo ao qual Tu deixou para nossas vidas, Pai. Precisamos, Pai, entender cada vez mais, Pai, como trilhar o bom caminho, como trilhar o caminho da verdade, Pai. Nós precisamos, Pai, que Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Pai, e nos dê a direção necessária. Perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, Pai, mas que Tu venhas, Pai, a nos mostrar aonde temos errado, onde temos falhado, Pai, Deus, para não cometer mais essas falhas nesses erros, Pai, para não errar contra Ti, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos cada vez mais estar diante de Ti, Pai, nos envolvendo com aquilo ao qual vai trazer as nossas vidas um conhecimento e vai nos trazer um amadurecimento e vai nos mostrar, meu Deus e meu Pai, que nós devemos ler a Tua palavra, entender a Tua palavra e praticar essa verdade, Pai, praticar esta palavra, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai. Dá a eles discernimentos através do Teu Espírito Santo, Pai, para que verdadeiramente possam entender tudo o que Tu queres de cada um de nós através desse ensino, Pai. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, mais uma vez aí,
para nós podermos entender com mais facilidade. As revistas da CPAD nos trazem uns comentários, né? E o pastor Elianai Cabral é o pastor que escreveu essa revistinha aqui, baseado e sustentado através de várias referências bíblicas. A lição é de número 10, do dia 8 de junho de 2025, que inclusive é comemorado o dia do Pentecostes, né? O título da lição: A Promessa do Espírito Santo. Você que tem a sua revistinha, você vai observar que tem uma pomba ali no céu, tá voando, o céu se abrindo. E é muito importante isso aí, porque nos mostra, né, essa ação do Espírito Santo, né, se manifestando através de uma pomba, né? Então vários versículos bíblicos nos mostram essa relação da pomba com o Espírito Santo. Então, a promessa do Espírito Santo. Então, nós percebemos que, desde já, temos aqui, nesse início de estudo, o texto áureo. Eu costumo chamar que é o texto de ouro, que ele nos fala assim, ó: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Isso está no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Então aqui o próprio Jesus fala aos seus discípulos e faz com que eles possam entender o que o próprio Jesus fala com eles, com muita autoridade, né? E nós vamos ver mais adiante na lição, que ele vai nos comentar sobre isso, em que momento era esse que Jesus fala essas palavras. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Isso é muito importante, nós podemos compreender essa ação de Jesus, o que estava acontecendo com os discípulos. Nós vamos aprender. A verdade prática, ela nos fala assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então aqui essa verdade prática, que é a verdade que nós temos que praticar, e agora mais do que nunca, essa prática é o quê? Quando nós aceitamos Jesus, né, como nosso único e supremo Salvador, é o único. Quando nós nos colocamos diante, quando nós aceitamos esse Jesus, automaticamente nós estamos fazendo com que as promessas se cumpram em nossas vidas. Porque ele é bem claro que a promessa do Pai não é um grupo de pessoas, não foi naquela época só para os discípulos. Não. Isso aí se estende ao longo de décadas, ao longo dos séculos, né? Foi falado naquela época, mas ela vem até os dias de hoje. Ela nos atinge nos dias de hoje, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, e aí há um envolvimento, há um ato, há uma ação ao qual o Espírito Santo então começa a nos mostrar essa verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, né, nos apontando para esse Deus que nós servimos. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de João, capítulo 14, versículos 16 até o 18, depois o 26. E também nós temos lá João 16, 7, 8 e 13. E também, no mesmo livro de João, também, capítulo 20, versículo 21 e 22. Bom, 14 e 16 ele diz assim, ó, João, capítulo 14, versículo 16, para você acompanhar. Se você não tem a sua revistinha ainda, amém, mas você pode adquirir aqui na nossa igreja, gratuitamente, né? Você vem, recebe a revistinha, mas é necessário que você se matricule em uma de nossas classes, e você receberá ali uma revistinha gratuitamente. Já falei isso aí outras vezes, mas estou só
alertando mais uma vez aqueles que desejam, né, e querem, gostam de estudar a palavra de Deus através de várias referências, através dessa revista aqui que é maravilhosa. Então, e nós temos aqui então, se você não tem a revista, você pode pegar a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, pega aí, abre ela lá no livro de João, Novo Testamento, no capítulo 14, versículo 16, que diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João agora, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13. Diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, agora, livro de João novamente, capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Então, são esses três momentos aqui, são essas três passagens ao qual aqui Jesus está falando diante dos seus discípulos, está ali conversando com eles e está alertando de muitas coisas que é advindo do quê? Do processo dessa vida de Jesus, né? A qual Deus determinou para a vida de Jesus. Tem uma história, tem uma vida. Os irmãos lemos que nós, há algumas semanas atrás, nós falávamos por Jesus, né, lavando os pés ali dos discípulos, né, mostrando a eles sobre a sua liderança, ele como um líder, como aquela pessoa que estava à frente deles, ensinando, enfim, e demonstra também um ato de humildade, né, de Jesus para com os seus servos, e que eles deveriam também admitir essa maneira de ser, né, tratar todos com humildade, né, com sabedoria. Então, veja bem, essa caminhada, e o livro de João, o Evangelho de João, ele vai relatando muito bem essa questão, vai dando passo a passo das ações de Jesus com os seus discípulos, e na lição de número 9 nós falamos também sobre o caminho, a verdade e a vida, os irmãos estão lembrados? Então, ali também, Jesus mais uma vez está deixando claro que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então nós enfocamos muito bem isso na lição passada. Então são momentos, né, que ele está ensinando os seus discípulos, está mostrando os seus discípulos, né, como eles deveriam agir, como deveriam ser, para quem que eles deveriam olhar, né, nessa trajetória. Então, ele aqui, né, quando ele fala tudo isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já está apontando que daqui a pouquinho ele está se despedindo, e aqui é o momento em que a promessa de Deus vai se cumprir na vida de Jesus, e Jesus automaticamente fala com os discípulos, já também mostrando sobre essa vinda do Espírito Santo. Essa vinda do Espírito Santo, para que eles não ficassem órfãos.
Então, esses três comentários, esses três versículos, aliás, essas três passagens aqui vão nos mostrar justamente isso aí. É o momento que os discípulos estão um tanto quanto acuados, estão entristecidos, estão com medo, né? Porque Jesus, então, ele fala aqui que ele ia ascender aos céus, né? E era necessário que isso acontecesse, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, não tem como ele ficar ali, mas que ele enviaria o Consolador, né? Que é o Espírito Santo, para que estivesse com ele todos os dias. E nós vamos entender um pouquinho desse cenário aqui, né, a qual Jesus fala. Bom, o objetivo da lição de hoje é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Eu acho tremendo, meu irmão, porque nós vamos falar isso mais adiante, mas eu creio que é uma das promessas mais gloriosas essa ao qual Jesus, Deus, ele promete, é uma promessa que está se cumprindo agora, né? Que é a vinda, e que é a vinda do Espírito Santo, que é o revestimento com o Espírito Santo. E isso aí é muito importante para a vida cristã. E é isso que nós temos que entender, porque esse Espírito ainda hoje está em nós, para todo cristão, né? Que tem esse conhecimento, que se envolve com as ações de Deus, se envolve com o Espírito Santo de Deus, vai poder vivenciar isso na sua vida. Então isso é muito importante. Então analisar essa promessa do Pai, né, conforme se nos... Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Então é um outro objetivo aqui que também nos deixa assim bem entendendo, né, de uma forma bem clara que o fato era que o Espírito ele iria habitar nos discípulos, estava habitando com os discípulos e posteriormente o Espírito Santo ia habitar neles. Nós vamos entender isso aí mais adiante, para que se cumprisse a vontade de Deus. Terceiro objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, tem toda uma história aqui que é nessa narrativa, né, que vai nos falar quando Jesus chega, tem o momento da Santa Ceia, né, que ele passa por ali, tem o momento do Pentecostes, 50 dias depois que tenha se apresentado ali. Então, é uma caminhada de uma história que ela tem início e vai agora se prolongando para nós entendermos a ação de Jesus até ser que se fosse enviado o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Bom, a palavra-chave nada mais do que o Espírito, né? Espírito. Introdução. Bom, na lição de hoje nós aprenderemos sobre a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos. Ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que eles não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como consolador e guia. Essa promessa do Pai, ensinada por Jesus através do Evangelho de João, nós já comentamos isso aqui, mostra que o Espírito habita nos discípulos para que esses cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, vejam, irmãos, que é necessário que a gente possa compreender de uma maneira bem clara esse processo, né, que aconteceu ali com os discípulos. Era necessário que se cumprisse, né, que a promessa de Deus, que viria o Espírito de Deus, o Consolador, e automaticamente, né, quando se cumpre isso, aí evidencia o quê? Uma transformação, né,
após essa descida do Espírito Santo. E eu desde já, eu creio que todos que estão nos acompanhando conhecem um pouco do Evangelho, e também na sua vida cristã você pode observar isso, que há um processo na nossa vida cristã. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós estamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para que o Espírito Santo então venha habitar em nós. E quando esse Espírito ele habita em nós, acontece algo, ou seja, há uma transformação do velho homem agora para o novo homem. Há uma mudança de vida, que agora nós começamos a trilhar o caminho do Senhor, conhecendo os evangelhos, conhecendo a sua palavra, conhecendo essa ação do Espírito Santo. Então nós começamos a buscar esse Espírito Santo, nós buscamos cada vez mais entender a ação do Espírito Santo. E isso é um processo, irmãos, que depende de cada um de nós. É de você buscar esse Deus, buscar o toque do Espírito Santo de Deus, buscar essa transformação, e a palavra vai nos mostrando, vai nos transformando, vai nos direcionando e vai trazendo essa transformação. O velho homem já morreu, ficou lá atrás, ou seja, a gente costuma dizer que quando nós adentramos para nos batizar nas águas batismais, nós mergulhamos e fica o velho homem, levanta um novo homem já lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então esse novo homem agora, as coisas velhas que ele faz, já não vai fazer mais, porque o próprio Espírito Santo de Deus é que vai estar ali, vamos dizer, no comando das suas ações, das suas atitudes. Basta que nós venhamos então a dar liberdade ao Espírito Santo para que ele venha a nos transformar. É claro que isso não é do dia para a noite, mas é um processo ao qual nós temos que nos colocar nessa posição de querer receber e procurar entender esse processo. Então é transformação de vida. Isso é muito importante a gente entender. Então, naquele período, né, que foi a descida do Espírito Santo, né, foi no dia de Pentecostes. E a gente viu a ação, porque nós conhecemos um pouquinho da palavra. Nessa lição também vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Então aqui fica, irmãos, três palavras que eu acho que são fundamentais aqui nesse momento, em relação que quando ele desce, então agora houve essa conversão, há esse processo, então ele vai ter um relacionamento conosco para nos mostrar sobre a questão do pecado, da justiça e do juízo. Em seguida, ele estabelece uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontraremos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, veja bem, então houve esse fato, houve esse acontecimento aqui. Foi aquele momento lá com os seus discípulos, né? Num momento de Pentecoste, num momento de transformação, num momento de descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, nós vamos ler isso mais adiante. Mas para nós, o que fica claro aqui, né, é que habitou e atuou naquela época. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Nós precisamos entender isso. É claro que não é o dia do Pentecostes, mas é o momento de nós recebermos o Espírito Santo de Deus, porque foi uma promessa, e essa promessa precisa se cumprir o quê? Em nossas vidas. O Espírito Santo, ele está pronto para habitar em nossas vidas. Ele está conosco. Nós vamos entender isso mais adiante também. Então, agora,
Acompanhando na sua revista, ele vai nos falar também sobre o tópico 1, que fala a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. Então agora, cada versículo aqui nós vamos tentando esmiuçar aqui os versículos que foram lidos na leitura bíblica em classe. Diz assim, ó, no Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. Já no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo, olha só, nós já estamos falando do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai verdadeiramente nos convencer do nosso pecado. Irmãos, é importante isso, que a gente possa assim, ter claro na nossa vida cristã, porque muitas vezes já fiz alguns trabalhos na rua, evangelizando, falando da palavra, entregando folhetos, né, falando de Jesus. Então já fiz várias caminhadas cristãs, fazendo essa obra de evangelismo, subindo em morros, tal, entregando folhetos, enfim, fazendo essa obra que é muito gostosa de se fazer. Mas um dado momento da minha vida, eu tinha um colega na Marinha que ele era muito difícil, muito difícil. Então, era um colega que me conheceu quando eu estava no mundo, né? Bebidas, muitas coisas ruins, por eu não conhecer a palavra de Deus, cometi muitas coisas erradas, muitas coisas que realmente hoje eu tenho muita vergonha, mas isso aí já passou. Então, uma das coisas era bebida, bebia muito. Então, esse era um colega de copo, colega que eu bebia junto com ele, enfim. E aí, irmãos, eu conheci Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, então esse colega que era meu amigão, eu comecei a pregar o evangelho para ele. Comecei a falar da palavra de Deus, comecei a querer ajudá-lo para ele sair daquela vida, que era uma vida errada, né, que eu tinha antigamente, agora que estava na nova vida, eu queria que ele viesse agora para essa vida que eu conheci Jesus. Então eu comecei a falar do evangelho, pregava o evangelho para ele, ajudava ele em umas situações difíceis que ele passou na vida. O testemunho é muito grande. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com vocês ao entendimento de que eu, muitas das vezes, orando ao Senhor, pedindo: Deus, pega aquele meu colega, o Walter, e tira ele dessa vida, que ele possa te aceitar como único e suficiente Salvador. Jesus, ele possa aceitar verdadeiramente. E aí, quando chegava no outro dia, estava ele da mesma maneira e cada vez piorando mais. E eu falando do evangelho, e eu já chateado com Jesus e falando com Jesus: Jesus, a tua palavra diz para nós ir pregar o evangelho, estou pregando o evangelho, a pessoa não está aceitando, a pessoa faz até certas chacotas, certas brincadeiras que não são agradáveis e menosprezo, enfim, irmãos, eu durante muito tempo peguei o evangelho. Uma vez ele ficou preso, aí quando ele ficou preso, eu deixava de ir para minha casa e ficava mais alguns instantes com ele lá onde ele estava preso, para poder pregar o evangelho para ele. Eu todo dia: vem cá, você quer que não, eu aceito. Aí começou a aceitar, eu comecei a falar mais e mais da palavra, enfim, pregava a palavra de Deus para ele. Quando pensava que estava andando bem, meu irmão, caía novamente. Ele, olha, foi uma luta. Então, o que eu quero falar com isso? Que várias vezes eu falei com Jesus, orava, eu chorava por esse amigo, porque era um amigo muito legal, uma pessoa boa, mas quando bebia se transformava. Enfim, o que aconteceu? Eu chorava com ele, brigava com Jesus, eu não aceito, Jesus, que eu estou aqui, eu aceitei, eu já sei como é que é essa nova vida. Enfim, irmãos, até que um dia o Espírito Santo de Deus me falou assim: olha, não é você que convence o homem, é o meu Espírito.
meu espírito é que convence o homem. Então, a partir dali, irmãos, é que eu comecei a entender verdadeiramente a ação do Espírito Santo. Nós somos só ferramentas do Espírito Santo para levar o Evangelho. Agora, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Isso é claro, isso é nítido. Nós não temos, porque às vezes a gente quer botar a goela abaixo a palavra. Não, você tem que aceitar porque vai ser bom, você vai sair dessa vida. Enfim, muitos eu acho que já passaram por essa situação, que a gente quer que as pessoas que tinham uma vida, que venham para essa vida que nós conhecemos, essa vida boa, essa vida alegre, essa vida em paz, enfim, nós queremos isso. Então nós queremos muitas vezes botar de goela abaixo o Evangelho na boca das pessoas. Não, você tem que aceitar, você vai aceitar, porque você... E não é assim. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é só ir e pregar o Evangelho, e falar desse Jesus. Só isso. O restante deixa com o Espírito Santo, que ele vai convencer. Então, por isso que nesse momento aqui, né, eu fiz questão de dar esse breve testemunho, né, que é muito grande, precisaria de 1 hora, 2 horas para falar desse testemunho. Mas é isso que fala, que quando ele fala aqui, ó, bem claramente, que ele diz assim, ó, convencerá o mundo, ó, do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando assim a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo. Terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Então, é ele que vai verificar, é ele que vai convencer sobre o pecado, a justiça e o juízo. Isso aí tem que ficar bem claro para a nossa vida. E a vida cristã é assim. A gente tem que entender a posição de cada um. No subtópico 2 do tópico 1, diz assim, o Consolador. A palavra Consolador no grego é parakletos, que se refere a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um parakletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, que auxilia nos momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Então aqui, irmão, seria como fosse, né, uma pessoa que está lá sendo julgada, né, por um juiz, está lá sendo julgada, então ele tem ali o seu advogado. O advogado é que vai falar por ele ali. O advogado é que vai colocar, né, de acordo com o que ele sabe dos fatos, o advogado é que vai falar com o juiz e vai colocar as ações e vai interceder por aquele que está ali sendo julgado, né, naquele momento ali. Então é como se fosse o juiz. Então é por isso que ele fala aqui, que ele desempenha, né, um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial. Então, o Espírito Santo, esse Consolador, como fala aqui, é que vai interceder por nós, é que vai estar conosco ali, nos colocando diante de Deus, né, para que ele possa falar por nós. Isso é muito importante. Então, é muito interessante quando ele aqui também fala, outro Consolador, que designa o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Subitem 3. Não vos deixarei que órfãos. A palavra órfãos, no grego, órfãos, quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Lá em João 13:33 fala sobre isso. Abre a tua Bíblia aí, vamos lá ver essa referência, vamos ver se está escrito isso mesmo, vamos ver se o autor falou isso mesmo. No livro de João, vamos lá, João, procure na tua Bíblia, João capítulo 13, vamos lá, versículo 33. João, então,
João, vamos lá, a gente pega um tempinho aqui mas a gente chega lá. João, João 33, né? João 33, vamos lá, aliás, 13, desculpa aí. João 13, ele vai nos falar assim, ó. João 13, olha só como é que está confirmando aquilo, João 13, o que o autor da revista nos escreve ali. João 13, 33, é isso? Achou aí na sua Bíblia? Diz assim, olha só, 33, diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então está aqui, está se confirmando o que está escrito ali no João. Mas o carinho, o cuidado, né, que Jesus tinha, né, com os discípulos, chamando de filhinhos, que não iam deixar órfãos. Então quando ele fala que não vai deixar órfãos, é porque automaticamente o Senhor coloca numa posição de pai, né, para que eles pudessem entender o cuidado de Deus com os seus filhinhos, com aqueles que o buscam, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa intimidade, né, de Jesus tinha, que Deus tem conosco também, de chamar de filhinhos, enfim. Então Jesus Cristo garantiu que haveria o Consolador, que enviaria o Consolador e que não abandonaria o que? Os seus discípulos. Então nós partimos do princípio que ali ele nos fala sobre essa promessa do Pai, né, que envia o Consolador. Aí o Consolador aí nós reconhecemos esse Consolador, os discípulos reconheceram esse Consolador, e ele testifica só dizendo que eles não ficariam órfãos, né? Então, e que automaticamente Jesus tinha que fazer e se cumprir a sua palavra. Ele iria aos céus para que viesse o Consolador, e ali, por quê? Para que eles não ficassem órfãos. Teria alguém com eles, agora conduzindo, que não seria esse Jesus. Bem, tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Aqui no subtópico 1 do tópico 2. Subtópico 1. João. Vai falar lá no capítulo 20, versículo 20 e 22. Diz assim, ó: é fundamental considerarmos no capítulo 20 de João que essa ocasião o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo que glorificado. Então, após esse momento, né, ali que aconteceu os fatos de Jesus estar falando com os discípulos sobre essa descida e tal, ele está ali, e mais adiante nós vamos falar, mas eu queria já adiantar aqui que é um momento em que Jesus ele vai falar aos seus discípulos, porque os discípulos estavam com medo por causa da perseguição dos judeus. Então Jesus vai ali falar com eles: olha, vão ao monte, vamos orar. Eles não, eles ficaram com medo, ficaram na casa acuados. Então é fundamental que nós temos essa consciência também, porque isso a gente tem que trazer essa realidade à nossa vida, né? Que esse Jesus, ele ressuscitou e está ali glorificado, ele está ali com eles, em carne. Agora, o subitem 2, do tópico 2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Eu acho isso aqui muito importante e que você deve até marcar na sua revista. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que oferece
uma observação significativa. Esclarece que a palavra grega traduzida em assoprar é impulsão, que significa fôlego de vida, e é utilizado em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João capítulo 20, versículo 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste. Então, para que a gente possa entender um pouco mais esse assopro, né? Os discípulos estavam numa casa, ali acuados, com medo, e Jesus então aparece ali, glorificado, e fala com esses discípulos, para eles não terem medo. Para eles não terem medo. Que ele iria ali fazer um ato para que eles pudessem ter a convicção do Deus que eles serviam, do Deus que pregou para eles e falou com eles do ir de pregar o evangelho. E os discípulos iriam fazer isso a partir dessa presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, inicialmente, ele habitava com o seu povo, estava habitando. Agora, com o sopro do Espírito Santo, com o sopro que Jesus deu a ele, o Espírito Santo estava dentro deles. Né? Então isso é importante a gente entender. Mas mais adiante a gente vai compreendendo melhor isso aí. Terceiro, subitem 3. Um episódio anterior ao Pentecoste. Em João 20:20, também se lê: recebei o Espírito, que faz menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse momento, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Então tem várias referências bíblicas aqui que vocês, na sua revistinha, você vai ler, você vai ir buscar lá na Bíblia Sagrada essas referências para entender um pouquinho melhor esse texto. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então, esse momento é muito significante, porque ali o próprio Jesus alerta eles, o próprio Jesus encoraja eles, assopra o Espírito sobre eles, né, para que eles possam então assim se sentir consolados e com forças para ir e confirmar aquilo que Deus tinha deixado para eles, que seria o que o próprio Jesus falou: ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então isso é importante, porque antes, nós vamos falar mais adiante, mas porque antes o Espírito Santo, ele estava com eles, habitava entre eles, e agora, mais uma vez, se confirma, o Espírito está dentro deles. Isso a gente precisa entender. Então, agora no tópico 3, a promessa do Pai diante de Pentecostes. Subitem 1. Acompanha na sua revista aí. Tópico 3, subitem 1. De repente, o aparecimento de Jesus refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecoste. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos na Páscoa. O Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecoste. Foi ao final desse dia, ainda não concluído,
após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Isso está lá no livro de Atos, você vai entender melhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Isso é muito importante que a gente consiga identificar na Bíblia essa ação, esse mover, essa demonstração ao qual o povo estava ali num momento em que olhava para o céu, via línguas como se fosse de fogo, tal, e ali a ação do Espírito Santo começava a mover as pessoas, aqueles que estavam ali com o desejo, né, de receber algo de Deus. Então a descida do Espírito Santo, e começa a batizar as pessoas, e as pessoas começam a falar em outras línguas. Quando fala em outras línguas, não é a língua, o judeu não conhecia a língua, né? Mas eles falavam em outras línguas, mas as pessoas, eles não entendiam o que eles estavam falando, mas outras pessoas entendiam o que eles estavam falando, porque ali haviam pessoas de várias localidades, de vários locais longínquos, né, que conheciam. Como é que pode o povo judeu saber a nossa língua? E estão falando agora, estão falando pelo Espírito Santo. Então isso aí foi uma promessa que aconteceu, né? E o Espírito Santo habitava ali com aquele povo para que falassem línguas estranhas, mas que as pessoas entendiam. E aí foi eles criam muito nisso, né? O milagre de Deus vinha acontecendo aí, que muitas vidas foram transformadas, muitas vidas vieram para acompanhar essa vida cristã. Mas eu aconselho a você que você leia essa passagem para que você possa entender melhor, porque senão não vou perder muito tempo em estar explicando isso aqui. Mas o fundamento aqui é entender que ocorreu um acontecimento extraordinário. De repente desceu do céu, né, um derramamento do Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Isso aqui é importante. É a promessa do Pai no dia de Pentecostes. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realizava a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Os teólogos associam ser cheios do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Então, falar em línguas é uma evidência da ação do Espírito Santo. Então, isso aqui fica bem claro para eles, essa transformação, essa modificação, esse momento tão espiritual que foi ali no momento de Pentecostes. E isso aí tinha que se cumprir, porque as pessoas viam claramente essa ação, esse mover, né, do Espírito Santo. E assim acontece em nossas vidas, irmãos. Quando nós aceitamos esse Jesus, quando nós verdadeiramente somos convencidos por esse Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação, há uma regeneração da vida. O velho homem morreu e agora se regenera, começa um novo homem, uma nova vida, né? Há uma mudança de vida. Então, isso é fundamental no cristão. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos cada vez mais buscar essa intimidade, esse momento tão reflexivo que é nos envolver com o Espírito Santo de Deus,
nos mover e saber que Ele fala conosco, Ele é o Consolador, Ele é aquele que está conosco todos os dias, Ele está em nós. É isso que precisa, o povo de Deus precisa entender, Ele está em nós. Isso é fundamental para o cristão, ter essa sensibilidade que o Espírito Santo de Deus nos promove. Ele nos dá, ele está conosco. Tanto é que vai nos falar sobre algo que é muito importante. É nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí é um outro processo de como é que nós estamos tratando o templo do Espírito Santo de Deus. Subitem 3 do tópico 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Então, isso aí se estende até os dias de hoje, se estende até as nossas vidas, nós que estamos trilhando esse caminho do Senhor, né? Então, isso é maravilhoso, porque mostra que nós somos essa geração futura, que aguardamos a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo que habitou os discípulos a glorificar a grandeza de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem a falava. Já falei sobre isso, né? Por quem a falava. Mas compreendida pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis do batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, muitas pessoas ainda, inclusive cristãos evangélicos, duvidam dessa ação, de que tenha acontecido isso. Mas nós que cremos verdadeiramente que pela fé, né, nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, nós recebemos ali. Talvez nós ainda não temos essa evidência de falar em línguas, mas se você buscar essa evidência, você vai conseguir. Nós conseguimos. Então isso é importante, e isso é algo, irmãos, que nós precisamos estar constantemente buscando, esse batismo do Espírito Santo em nossas vidas, com essa evidência, porque nós vamos ver o quanto é bom nos envolvermos e sentirmos o Espírito Santo de Deus nos usando, nos movendo, nos habitando em nós. Isso é muito importante, mas precisamos buscar isso, e isso é fundamental. Então, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu lá, por isso que no início nós falamos, não é a época, não é a pessoa, não é restrito a qualquer tipo de... não é direcionado. O Espírito Santo é para todos. O batismo no Espírito Santo é para todos. E nós precisamos buscar cada vez mais esse envolvimento, né, com o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é aquele que nos direciona, que é aquele que fala conosco, que é aquele que é a terceira pessoa da Trindade, que está ali o tempo todo e está dentro de nós. Nós temos que declarar isso, que o Espírito Santo está dentro de nós. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar o quê? Do Senhor Jesus em todos os lugares. Então, irmão, aqui é fácil de a gente entender, né, que primeiro é uma promessa do Pai. E aí a atuação que, se é uma promessa do derramamento do Espírito Santo em nossa vida,
há uma regeneração, há um reconhecimento do pecado, há um arrependimento, reconhecemos nosso pecado, nossas falhas, nossos erros. E aí então o Espírito Santo começa a nos capacitar para que nós venhamos a fazer o quê? O que todo salvo faz, é praticar, testemunhar de Jesus, falar de Jesus a todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecoste e está presente até hoje, para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Isso é importantíssimo, irmãos, que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta de Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Então, ela se manifesta na vida do pecador, regenerando esse pecador. Ele reconhece seu pecado, reconhece seus erros, reconhece suas falhas. Eu errei, eu pequei, quero me arrepender. Aí você se arrepende, a pessoa se arrepende do pecado. Então agora tem uma nova vida, é uma vida salva. Então ele vai ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, aqui nós encerramos a nossa lição, né, que fala sobre essa promessa de derramamento do Espírito Santo. E nós precisamos então, através desse estudo, desse ensino, saber que, assim como aconteceu no passado, acontece nos dias atuais. Depende somente de nós. Os discípulos estavam lá acuados, com medo, até de subir ao monte, conforme Jesus tinha determinado para eles. Então, ali, Jesus sopra o Espírito neles. E eles ali começam uma nova vida, ao qual eles agora entendem o poder do Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conduz, aquele que tira o medo, aquele que envolve a vida daqueles que acreditam na palavra de Deus, que acreditam nesse Jesus. E aí começam a mover de tal maneira, irmãos, que isso é algo que vai falar grandemente da fé, de crer, de acreditar, de se arrepender. Tudo isso é um conjunto de ações e decisões, né, que o Espírito Santo nos mostra. Ele habita dentro de nós e ele quer nos mostrar isso o tempo todo. Amém, irmãos? Então, que os irmãos possam ficar com esse ensino, possam entender, estudem um pouco, olhem as referências bíblicas no livro de Atos dos Apóstolos, no Evangelho de João também, que mostra sobre isso. Se envolvam com a palavra de Deus para que você possa ter mais condições e convicção que a palavra de Deus ela é regeneradora. Através do Espírito Santo, ele vai nos mostrando, vai nos dando discernimento. Vocês estão lembrados quando nós oramos aqui no início, pedindo discernimento da palavra de Deus? É isso que Deus quer contigo. É isso que o Espírito Santo quer te mostrar. Essa mudança de vida, essa regeneração, esse sentimento mais próximo desse Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Por isso precisamos ter essa certeza. Se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, na nossa vida, nós temos então que cumprir as promessas que Deus deixou para nós e que Deus quer que nós venhamos a fazer, que é ir para todo mundo pregar o Evangelho. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a semana dos irmãos e que tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Fiquem com Deus.